Laroyê, salve nossa quinta-feira sagrada. Já tô até gaguejando. Salve Papai Oxóssi, quinta-feira, né não? Ô, Chiaro! Salve, galera! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Resenha de Preto dessa quinta-feira. Tô falando meio ligeirinho assim, porque o nosso convidado é um cara muito ocupado, mas também fez um documentário que eu sugiro que vocês assistam, porque toda a história tem outra versão. E essa versão pode ser extremamente conturbada, principalmente para aqueles que devem. Joaquim, seja muito bem-vindo ao Resenha de Preto. Eu não quero perder muito tempo do seu tempo, até porque a gente não tem muito tempo. Eu sou repetitivo, né? Joaquim, muito obrigado, Joaquim. Seja bem-vindo, meu querido. Marco Antônio, eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui. Eu não vou nem me alongar muito, mas só mandar um abraço, um beijo aí para toda a audiência de vocês. E para você um forte abraço, mais uma vez, obrigado. Estamos aqui para falar desse documentário que eu espero que reabra a investigação. Realmente tem muito que ser apurado, porque a versão oficial ela é falsa. A versão oficial, isso eu já expliquei, posso explicar aqui, também ela é falsa. E tudo o que aconteceu lá em Juiz de Fora, que decidiu a eleição, começou aí bem perto de você. Começou em Florianópolis, onde eu estive. Gente do céu! Quando eu mandei o release para a galera, o pessoal, é fogo no parquinho, fogo no parquinho. Meus queridos, nessa briga eu torço para a briga. Eu quero a briga, eu torço para a briga. Antes de mais nada, o Joaquim é jornalista do TV 247, junto com a minha irmã, amiga, companheira de luta, a Daiane Santos, que hoje está fazendo aniversário. Nega, um beijo, muito obrigado, porque foi ela que fez a ponte com o Joaquim. Então, assim, o aniversário é teu, quem ganha o presente é nós, e lá na frente eu te pago uma breja. Fica tranquila, fica tranquila. Joaquim, me diz o seguinte, já vamos entrar na resenha com os dois pés no peito. Da onde surgiu esse feeling para você dizer, e aí apontar dessa forma, a facada é falsa? O Magadora, só dizer assim, deixar claro que é o seguinte, o que a gente fala, a gente mostra no documentário é que a versão apresentada é falsa. Agora é preciso fazer, inclusive, perícia para descobrir se houve facada, se houve ferimento, qual foi a profundidade, o grau desse ferimento. O que nós afirmamos, e a gente usou o termo fakeada, é que aquilo que foi apresentado imediatamente após o episódio de Juiz de Fora não correspondia à verdade. Ou seja, o Adélio não era o militante de esquerda que tentou eliminar uma pessoa, um adversário que tinha uma ideologia que ele chama de diametralmente oposta. Isso não é verdadeiro. E aí há outros fatos que também tornam a versão oficial inconsistente. Agora, isso tem que ser apurado. Agora tem que ser apurado. Se houve um ferimento leve, se não foi leve, se houve, o que aconteceu em Florianópolis, na verdade, numa cidade chamada São José, que é colada com Florianópolis, quando o Adélio e o Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço. Então, é isso que o documentário mostra, é isso que eu pergunto. Na rotina, na dinâmica social, normal, rotineira, qual é a probabilidade de o Adélio dividir o mesmo espaço com o Carlos Bolsonaro? 2 vezes. Uma vez lá, no clube de tiro, e outra vez em Juiz de Fora. Eu diria que é mais fácil ganhar 10 vezes na Mega Sena, sozinho, do que isto ocorrer. Porque os dois são de universos completamente diferentes, mas se encontraram num fato, se encontraram em um episódio, que foi o episódio que decidiu a eleição de 2018. Então, eu sempre digo, até para não me acusarem de estar espalhando notícia falsa, o seguinte, eu não digo se houve ou se não houve, porque isso tem que haver perícia. Há evidências de que se ocorreu, ela ocorreu numa gravidade muito menor do que o apresentado, inclusive porque existem 2 cicatrizes. E tudo isso pode ser objeto de perícia, tá certo?
Pois é, mas a grande. Quando eu falei com algumas pessoas justamente do qual era o tema do documentário, a primeira coisa, e aí tu conversa com o pessoal de direita, eu tenho um círculo meio diversificado de pessoas, a primeira coisa que eles falam vocês acusam o Bolsonaro e o clã Bolsonaro de fake news, mas isso não beira a construção de uma fake news. Então, ficou essa. Eu já começo te perguntando isso. Como é que se rebate esse argumento? Bom, fake news foi a versão apresentada. Agora, o que eu quero dizer, qual é a fake news? As pessoas disseram, o Adélio, ele teve uma filiação, ele era filiado ao PSOL. O Adélio foi filiado ao PSOL, em 2007 ele foi filiado ao PSOL, se desfiliou em 2014, ele deixou formalmente. Em 2016, o Adélio pede uma desfiliação do PSD. Ele estava mais próximo do PSD ou do PSOL? O último partido com o qual ele tinha alguma relação era o PSD. Então é fake news. Isso é fake news. E isso é que o que foi apresentado como versão da facada é a fake news. O que nós fizemos foi apresentar jornalisticamente. Falou, alguém foi olhar a vida do Adélio? Alguém foi olhar o perfil do Adélio? Ele era esse militante de esquerda? Aí nós apresentamos, olha, tem até uma carta de desfiliação do PSD, protocolada pelo PSD. Aí se as pessoas falam, mas o Adélio tinha alguma vinculação com o Jean Willis, isso é impossível, porque o Adélio defendia, combatia o projeto de combate, né, o projeto que criminalizava a homofobia, que era uma das bandeiras do Jean Willis. E, ao mesmo tempo, o Adélio defendia a redução da maioridade penal, além de defender, combater este projeto que criminaliza a homofobia, ele defendia a redução da maioridade penal, ele defendia a construção de hospitais do Exército, e são bandeiras bolsonaristas muito fortes. Ele tinha uma interlocução com as polícias militares, pedia que os policiais militares fizessem até greve para provocar um referendo para reduzir a maioridade penal, que por acaso, e não por acaso, é um projeto do Jair Bolsonaro, um dos poucos projetos que o Jair Bolsonaro apresentou na Câmara, quando ele esteve lá, que era o projeto de emenda constitucional. Ele assinou com outros deputados de extrema-direita, assinaram esse projeto. O Adélio defendia esses projetos. Então, a versão apresentada é falsa. Agora, de novo, se houve facada, a profundidade, o grau, isso tem que ser verificado, e isso é simples de verificar, basta fazer a perícia, mas a versão é falsa. Essa versão é falsa. O Adélio sequer poderia ser enquadrado por Lei de Segurança Nacional, porque se ele não era um adversário do Bolsonaro, se ele não tinha uma postura de inconformismo político em relação ao Bolsonaro, não se justifica a aplicação da Lei de Segurança Nacional, naquela ocasião que ela estava em vigor. Agora houve uma mudança, mas estava em vigor, e ele foi enquadrado por isso ele ficou na Justiça Federal. Mas aí você vai tendo vários desdobramentos e você percebe que, olha, peraí, tem coisas erradas e muito erradas, é preciso reabrir o caso e fazer uma investigação independente. A sua tese que levanta, e eu assisti o documentário, é de que tem que ser... E é engraçado isso, né? Nós estamos compactuando com o discurso dos filhos. É para reabrir o caso. Nós somos adeptos da reabertura do caso. Então, isso deve dar um nó na cabeça desse povo, porque é igual o Ciro Gomes pedir voto impresso. Eles ficam meio perdidos. Espera aí, o que está acontecendo? Estão nos copiando. Então, assim... Então, se a gente pensar, e aí, só dando um spoiler para vocês, né, e isso já está divulgado e tal, mas é legal vocês assistirem o documentário, pensando que, por exemplo, o Adélio, que era um cara fudido, sair de Juiz de Fora, sair da onde ele morava, que eu acho que era Juiz de Fora que ele morava, né? Não, ele é natural de Montes Claros, ele saiu de Montes Claros, ele trabalhou um tempo em Uberaba, e ele trabalhou também em Florianópolis. São duas cidades que ele mais trabalhou. Ele foi a Juiz de Fora foi pela primeira vez, ele nunca tinha estado em Juiz de Fora. Foi justamente alguns dias antes do Bolsonaro fazer um ato de campanha lá. Ele nunca tinha estado. É muito louco isso, porque... e aí, isso também está provado, e isso já está
provado e comprovado que ele esteve nesse clube de tiro em São José. Então, assim, cara, tu pega um cara que tem subemprego, ele tem um subemprego, e aí, a partir desse subemprego, ele consegue uma grana para ficar fazendo esse rolê pelo Brasil, né? É algo assim. E da onde veio, da onde partiu essa vontade de fazer o documentário? Como é que surgiu? Eu queria estar na reunião de pauta para saber como é que vocês chegaram a isso. Magadora, aconteceu o seguinte, o Jair Bolsonaro, ele quando teve aquela crise de soluço, e ele foi internado, depois foi transferido para São Paulo, em julho, ele politizou o caso mais uma vez. Ele disse, olha, estou internado para tratar de uma consequência da facada que foi desferida por um militante do PSOL, aliado do PT, partido aliado do PT. Ele disse isso. Ele politizou mais uma vez, se preparando para o que pode ser o discurso de campanha. E aquilo acendeu a luz. Nós conversava com o Leonardo Artucci, que é o publisher, né, o diretor lá do 247, e ele, então, me falando, Joaquim, não seria legal fazer uma reportagem que você acha? Eu não quis fazer no primeiro momento. Eu disse, olha, eu acho muito complicado, porque já houve a investigação, ela foi encerrada, então, que histórias nós vamos apurar? Aí conversávamos mais vezes, falou, olha, eu faço desde que, e você assuma o compromisso, e de que se a versão narrada, a versão oficial for aquela que eu apurei, nós vamos publicar exatamente isso, mesmo que desagrade todo o público. Ok. Foi desse jeito. Falou, não, tudo bem, você tem carta branca, não havia interferência nenhuma, mas eu estava preocupado por conta da complexidade da repercussão desse caso. E foi assim, falou, olha, vamos verificar exatamente o que aconteceu. Nunca ninguém fez uma apuração séria sobre isso. E agora, Marco Antônio, é importante até dizer que depois que nós saímos, tem um movimento na imprensa comercial para dizer, vocês estão dizendo que não houve facada. Nós não falamos isso em momento algum, porque aí seria fake news. Como é que eu posso fazer uma afirmação desse tipo? Mas estão tentando fazer essa afirmação, a Folha, sobretudo, porque a Folha não fez o dever de casa, ela não fez o jornalismo. Ela sabe-se lá a troco de quê? Ela comprou a versão oficial e ela alimentou a versão oficial, que é uma versão que favorece, ajudou o Jair Bolsonaro, favorece totalmente o Jair Bolsonaro. Então nós vimos em jornalismo, falou, olha, nunca ninguém tinha contado como a faca foi encontrada, como a faca foi colocada, tem todo o cheiro de que houve plantação. Nunca ninguém tinha dito que, ao contrário do que haviam falado antes, o Carlos Bolsonaro e o Adélio estiveram no mesmo espaço do clube de tiro, no mesmo dia. O Adélio morava num quartinho 2x2, usava banheiro comunitário e vai fazer um curso de tiro. Ele ganhava salário mínimo. Só o curso de tiro que ele pagou, R$ 650. Num clube de elite, nós fomos lá, os carros dali é Mercedes, BMW, Land Rover, só carrão, entendeu? Só carrão que tem ali é de elite, e o Adélio, aquele homem simples, no meio de todos eles, fez um curso. E aí, no último dia, o Carlos Bolsonaro vai até lá e dividem o mesmo espaço. Eu falei, mas por que a imprensa nunca contou isso? Porque isso é muito estranho. Aí, quando nós analisamos as imagens e mostramos uma imagem, mostra que quando o Bolsonaro chegou para a caminhada ali no Parque Halfield, quem o aguardava? Adélio. E o que o Adélio faz? Ele está num espaço que entre a polícia, o espaço reservado, ele anda de um lado, a polícia está atrás, ele está aqui, o carro do Bolsonaro está aqui, o Bolsonaro sobe em cima do carro e fica falando para o povo, 4.000 pessoas. A polícia militar está atrás do Adélio, o Adélio anda de um lado para o outro. De repente, sai do carro o Carlos Bolsonaro, e o Adélio vai na direção dele olhando, mas não era ameaçador. Como se quisesse receber alguma orientação, os dois se olham. Aí o Carlos Bolsonaro entra no carro, rapidamente se fecha. Agora, ele diz que falou, olha, ele falou para a Leda Nagli, aquele dia o Adélio veio na minha direção e eu entrei no carro e fiquei lá o tempo todo. Peraí, se ele estava com medo do Adélio, ele tinha que falar para um dos seguranças que estavam lá, e tinha lá muitos seguranças, ele tinha para dizer, olha, dá uma geral naquele cara, aquele cara é suspeito, olha o que ele está fazendo. Ele estava numa área meio reservada ali.
Olha onde ele está. Era a obrigação mínima dele fazer isso. Ele não fez. E outra coisa, como ele tinha estado no mesmo espaço do Adélio, que o Adélio no clube de tiro, ele já conhecia o Adélio, teoricamente. Então, quem era o Adélio naquele momento para ele se sentir ameaçado pelo Adélio? Que só vai ocorrer meia hora depois, 40 minutos, meia hora, 40 minutos depois, é que vai acontecer o episódio da facada, ou suposta facada, essa expressão que eu uso, só meia hora depois. O que parece ali? Que ele não queria ser visto junto com o Adélio. E o Adélio, quando olha para ele, é do tipo, eu estou aqui, alguma orientação, dica, etc. É só ver a imagem. Isso está no começo do documentário. Então eu digo para você, isso é extremamente suspeito. Extremamente, porque o Carlos não precisava ter se recolhido. E outra coisa, se ele suspeitava, está ameaçador. Meu Deus, a obrigação dele era imediatamente informar todos, tinha muita segurança ali. Ou a polícia que estava ali, que tinha muita polícia. Aí você vai ver o Adélio, algum tempo depois, já no meio da caminhada, que ele aparece com outra pessoa. Duas pessoas muito estranhas, uma delas uma pessoa forte, que não foi ouvido pela Polícia Federal, que o protege da multidão logo depois do episódio, lá da facada, ou da suposta facada. Ele é protegido por esta pessoa que era supostamente também um segurança. Porém, ele não aparece ao longo da caminhada. Ele só vai aparecer uns 200 metros antes do episódio. Outra coisa, nós mostramos a imagem do Adélio antes do ato em que supostamente ele atingiu o Bolsonaro. Ele tenta dar uma estocada e ele pula em cima de um segurança, derruba o boné do segurança, derruba o segurança, primeiro o boné, depois derruba o segurança, e ele próprio levanta o segurança. E ninguém faz nada com ele. E ele dá estocada. Eu mostro essa imagem, são várias. Ele pula e fica tentando acertar. E aí o que acontece? O Bolsonaro desce do ombro da pessoa, depois que cai de segurança, ele ajuda a levantar, o Bolsonaro desce. Tem uma conversa entre eles ali, o Adélio junto, como se fosse um segurança. Aí o Bolsonaro fala, vamos de novo. Sobe em cima da pessoa e continua caminhando. 200, 100, 200 metros adiante tem, então, o episódio, o Adélio, que já tinha tentado antes, faz aquela tentativa. Não há imagem mostrando o faca entrando, mas há uma imagem que mostra atrás ele fazendo este movimento. Isso que tu fala é algo que me chama muito a atenção, porque, assim, a Daiane, né, junto comigo, fomos do MR8 por muito tempo, e nós tínhamos, sempre quando havia eventos muito grandes e essa discussão de segurança, nós que não eram militantes políticos, nós tínhamos essa dimensão de segurança. Agora, eu fico pensando assim, porra, tinha galera de Polícia Federal, tinha Polícia Militar, tinha P2, tem todo esse movimento de construção de segurança, e isso me chamou a atenção. Isso, para mim, que vivi muito tempo olhando isso de fora, olhando esse movimento de seguranças de fora, isso também chama a atenção, o quão falha foi essa segurança, né? E ainda mais contando com um cara que tinha essa paranoia de que todo mundo queria matar ele, né? Porque ele é o Messias e essa coisa toda. É loucura, né? Ô, Marantoni, e veja bem, esses seguranças todos foram promovidos. Foram promovidos. Foram homenageados. 2 desses seguranças que estavam lá, parece o tempo inteiro, ocupavam o primeiro lugar no Rolls Royce no dia da posse. Uma posição de honra. Os 2 foram promovidos. Tem mais 2 que estavam lá. Um foi para Lisboa, outro foi para Miami. Está em Miami. Tem mais 2, um que organizou a segurança paralela, que virou chefe da ABIN, o diretor de um departamento da ABIN, e o outro virou assessor especial do diretor-geral. Se houve facada, eles falharam, qualquer leigo vê isso. E como é que eles são promovidos? São promovidos, foram promovidos, isso é claro, todos eles. E os que não foram promovidos foram homenageados pela Assembleia Legislativa de São Paulo, alguns foram pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, outros foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, todos homenageados. É a primeira vez, eu digo o seguinte, talvez seja a primeira vez no mundo em que aquele que falha é promovido, é homenageado. Isso aconteceu, isso é fato. Agora, você vai dizer que isso é fake news? Isso é fato.
Por que a imprensa não foi atrás disso, não mostrou? A imprensa, a velha imprensa? Mas isso é o que é o governo Bolsonaro. Para você ser promovido, para você ganhar cargo no governo Bolsonaro, para você fazer parte do governo Bolsonaro, você tem que ser muito ruim. E aí você sendo muito ruim, tu ganha cargo, tu é promovido, tu vira ministro da saúde. Tem umas paradas muito loucas nesse governo que a gente precisa estudar depois. Esse negócio de meritocracia nós vamos precisar discutir depois. Tá bonitinho? Tá bonitinho, nós vamos precisar discutir isso depois. Mas vem cá, Joaquim, quanto tempo tu levou para fazer esse documentário? 2 meses, nós levamos 2 meses. E depois surgiram algumas perguntas, que é a seguinte: se você levasse uma facada, qualquer ser humano, qualquer indivíduo, levasse uma facada no meio de uma multidão, você teria receio, teria um trauma para ir em multidão outra vez, né? O Bolsonaro procura a multidão desde o primeiro dia de governo. Ele procura a multidão o tempo inteiro. E veja bem, se qualquer ser humano, mesmo o Bolsonaro, que ele é muito, vamos dizer, visivelmente uma pessoa desequilibrada, mesmo ele, qualquer pessoa que tivesse levado uma facada, fugiria de multidão depois, eu tomaria muito cuidado com multidão. Olha quanta incoerência, mas eu não estou querendo só ir pela incoerência, não. Eu estou dizendo que é falso que o Adélio fosse um militante de esquerda, não era. Encontraram um elemento que o liga político, que é o presidente do PSD lá de Uberaba, Minas Gerais, Marcos Montes. Encontraram um cartão do Marcos Montes junto com ele. Isso nunca ninguém falou. Ficaram inventando a história do João Willis. Ficaram inventando a história do João Willis. Entendeu? E nunca ninguém falou. O que é o objetivo? Tem o cartão do Marcos Montes, tem o pedido dele de desfiliação do PSD. Portanto, ele estava muito mais próximo do PSD. Cadê a militância de extrema esquerda? Então, portanto, o inconformismo político jamais poderia ter sido invocado nesse caso, porque ele era próximo do bolsonarismo. Então, esse caso teria que ser julgado, se é que houve facada, pelo tribunal do júri por tentativa de homicídio. Sim, eu ia falar isso. Eu ia falar isso, dessa coisa dele não ter sido colocado, mas aí a questão de inimputável, de ser julgado como doido, tem toda uma questão jurídica por trás. Nós estamos chegando no final dessa conversa com o Joaquim, porque ele precisa ir para outra pauta, ele precisa continuar trabalhando. A resenha vai continuar com vocês aqui, porque a gente vai repercutir essa conversa que eu tive aqui com o Joaquim, e nós ainda vamos falar mal do Bolsonaro, só para não perder o costume. Mas antes, Joaquim, me diz o seguinte: qual foi o maior perrengue que tu teve fazendo esse documentário? Porque eu vi que tu entrou numas pirambeiras, querido. Assim, eu não... Tem que ser muito bom para fazer o que tu fez, porque tu se enfiou numas pirambeiras. Então, assim, me diz qual foi o pior perrengue assim, que tu se enfiou nesses 2 meses. Olha, só para você ter uma ideia, 2 vezes tentaram nos prender, polícia, uma vez em Florianópolis, outra vez lá em Juiz de Fora, e eu fui para muitos locais que eram realmente barra pesada. Tá? Fui para um local que eu fui para poder entrevistar um dos seguranças, que é meio paramilitar ele, e ele fica num bairro lá de Juiz de Fora. Eu esperei 3 horas, e aí ele acabou falando comigo, falou por telefone, mas ele falou porque eu não ia sair, eu queria conversar com ele, eu tinha que falar com ele. Mas esperei muitas vezes outras pessoas que não quiseram falar, mas, enfim, foi muito tenso, isso eu posso dizer, seguramente foi muito tenso, mas era a minha obrigação. Eu sempre falo com as pessoas com muito respeito, mas eu faço as perguntas que têm que ser feitas, Então, de fato, foi uma apuração muito difícil. E eu te disse 2 vezes a polícia, para tentar, porque o repórter que é ao vivo, você às vezes tem que ficar na porta de uma pessoa, então, em locais de uma empresa, e aí acabava, de alguma maneira, teve episódio da polícia, mas você acabava tendo a informação e conversando, é isso que eu queria. Mas outros não queriam falar de jeito nenhum, e não falaram, essa que é a verdade. Então, houve, de fato, muita tensão, foram dias muito difíceis. Esses 2 meses eu dormia muito pouco, porque eu tinha uma preocupação muito grande com a apuração, que era uma apuração difícil, e de chegar à verdade, e todo mundo em silêncio, é difícil falar com essas pessoas. Quantas entrevistas eu fui, a pessoa, quando sabia
tinha ideia da pauta, suspendia a entrevista, não dava a entrevista, e aí eu procurando levantar alguns elementos, mas levantei, conversei em off também com pessoas importantes, e eu sei que nós estamos no caminho certo, nós vamos continuar nessa apuração, nós vamos agora ter um novo projeto de reportagem investigativa que é sobre a máquina de fake news da extrema-direita, e aí dentro dessa máquina está o caso do Adélio. Independentemente de dizer se houve ou não facada, foi construída uma versão que é mentirosa, que é fake news, e faz parte desse grande esquema de divulgação de informação falsa. Nós estamos fazendo esse novo projeto, quem puder colaborar, eu agradeço, entra na página do 247 e vocês vão ser direcionados para a forma de apoiar essa nova reportagem. É uma continuidade do Adélio, só que ela é mais abrangente ainda. Ela vai mostrar a máquina de fake news. Marco Antônio, eu queria muito conversar com você, mas não seria só uma última pergunta, aquela coisa de repórter, né? Eu já estou aprendendo com vocês como faz. Não seria o caso, inclusive, de dar munição e apresentar esses materiais para a CPI da fake news e agora com o Alexandre Frota querendo abrir a CPI do Adélio? Marco Antônio, eu tenho o repórter, depois que ele publica a matéria, então a matéria deve ser usada, deve ser usada em qualquer investigação. Mas eu acho que são trajetórias paralelas e nem deve se misturar. O jornalismo tem um caminho independente, e assim deve ser, e os órgãos oficiais devem fazer a sua investigação pelos seus próprios caminhos. Nós, como repórteres, vamos atrás deles para saber o que eles apuraram, mas você não deve funcionar como um informante de nenhum tipo de órgão oficial, nenhum, nem de um lado, nem de outro, nunca. Aquilo que você apura, você publica. Publicado, tornado público, então as pessoas podem usar como achar que devem. Joaquim, muito que Exu continua abrindo seus caminhos aí, que tu se enfie nessas encruzilhadas aí e traga para nós muito mais coisas, e essa coisa das fake news são coisas muito importantes. Produção, coloca ali o site ali do 247, a gente vai deixar ao longo do Resenha de Preto, a gente vai fornecer aqui o perfil do Joaquim, ele tem perfil no Twitter e no Facebook, a gente vai colocar aqui depois na descrição do vídeo. Joaquim, muito obrigado. E depois eu preciso só que você me manda ali no Zap o Pix, para a gente poder também colocar na descrição do vídeo para as questões das contribuições também para a galera poder contribuir. Então, em nome do Volney e toda a audiência nossa, a gente agradece muito o seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Joaquim, e que tu tenha muito axé aí, muita energia para fazer esse corre que eu vou dizer. Trabalhar no 247 não é para amador, não. Esse é o nosso dever, nosso trabalho. O jornalista tem que fazer isso. Os médicos fazem isso, os policiais fazem isso, tem que trabalhar. Bombeiro também tem uma atividade, tem algum grau de risco naquilo que faz. Todos nós temos, e eu também. Só que é um dever profissional e eu não fujo desse dever, não. E a gente vai continuar apurando e vamos apurar a fundo toda essa história, toda essa indústria de fake news, na qual se insere a versão, o caso do Adélio e Bolsonaro, tá bem? Não é à toa que o Bozo odeia tanto a imprensa. Não é à toa. Beijo, Joaquim, muito obrigado, beijo. Bom trabalho, um grande abraço. Outro para você, até mais. E toda a audiência, viu? Beijo para todos vocês. Valeu! Ufa! Malandro, vou dizer uma coisa para ti, hein? Vamos começar o resenha? Ou não? Ha! Eu quero dar boa noite, eu não dei atenção para vocês, meus queridos da audiência, porque nós vamos repercutir agora a encrenca toda que foi isso. É muita informação, é muita coisa que foi colocada aqui. E eu vou dizer para vocês, eu assisti o documentário. Eu confesso que, ao mesmo tempo, eu fiquei muito dividido em muitas partes, mas você vai chegando ao final do documentário e você se depara com dúvidas muito eloquentes. Dúvidas, você fica em dúvida se aquilo foi organizado, se não foi, como foi organizado, se foi organizado. Cara, tu vai assistir no documentário, é 1h40 de documentário, mais ou menos. Produção, depois coloca ali o nome do documentário para a galera depois clicar, mas assim, é algo sinistro,
Então eu quero começar o resenha, não, começar não, né? Sacanagem. Mas eu quero dar boa noite pro meu parceiro e professor e meu amigo Neumar, que eu já chamo de meu amigo, filhote Leonardo Carvalho, o Léo, eu liguei para ele, o moleque, vai dar moral pro Pai Preto aqui, vai lá assistir. Ele tá assistindo, boa noite, filhote. Volney, já falei de ti. Teu Grêmio, hein, Volney? Teu Grêmio tá pior que o meu São Paulo ou nós estamos tudo na mesmo barco? Não sei, Vamos falar de futebol americano, é mais divertido, porque eu vou te falar, malandro, tá difícil o negócio. Leomar, não sei se foi tipo Rio Centro, não, tá? A gente podia discutir isso melhor. Colofé, meu pai Marcelo, Perdigão, olha aqui, ó, eu vi a foto de médicos atendendo eles sem uso de luvas cirúrgicas. Ô pai, se tu assistiu o documentário, tem uma parte do documentário que essa questão de luva fica no chinelo, tá? Fica no chinelo, porque é algo sinistro, é algo muito sinistro, essa coisa do médico que tá em. Tem um médico que era de um hospital A, foi para o hospital B. Eu não estou dando spoiler, porque eu quero que vocês assistam, para depois a gente discutir isso. É muito louco o documentário, tá, gente? É muito louco. Se coloca em xeque. Frank Rodrigues, sejam bem-vindos, Frank. Maior farsa da política atual. Pode ser. Esse Adélio ainda vai aparecer morto. Pelo amor, coitado do guri. Luiz Carlos da Silva, fala, moleque. Boa noite, meu velho. Colofé, Paulo, beijo. O Otacílio, ele coloca, boa noite, assisti a entrevista, se não me engano, o Beduíno. O Bial perguntou sobre a facada do Bolsonaro, ele respondeu isso à história. Vai falar, por incrível que pareça, 2 ou 3 meses depois, ou menos, ele foi encontrado morto no seu sítio. É muito louco, isso é muito louco. Marlene, boa noite a todos. No Brasil, será que tem ainda transparência em tudo? É complicado, viu, Marlene? É um troço que eu não vou conseguir lembrar. Ai, o professor vai querer me cortar a orelha fora, mas tem uma teoria de que nos corredores dos poderes, na micropolítica ali, na micropolítica, nos corredores é loucura. A gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Ô, boss! Boa noite, baita entrevista, parabéns. Obrigado. O boss mandando parabéns, a gente vai ficar chegou até, ó. Brinde, boss. Gostei. Volney, Grêmio, São Paulo, barcos afundando, mas eu tenho boia. Eu tenho boia. Não vem, não. Afunda sozinho, eu tenho boia. Não vem, não. Grêmio que, pelo amor, hein? Eu tenho boia. Mas, gente, se a gente pensar mesmo assim, do ponto de vista prático, a primeira frase para a imprensa que o Eduardo Bolsonaro dá em relação ao atentado, ou pseudo-atentado que o pai sofre, é justamente dizendo: meu pai ganhou no primeiro turno, meu pai está eleito no primeiro turno. Assim, ó, seria extremamente leviano da minha parte afirmar isso, porque, pô, tu organizar um atentado para dar uma guinada, dar uma bombada numa eleição e usar. Cara, vamos colocar aqui que sim, houve uma facada, mas essa facada foi organizada pela molecada ali, o 01, 02, 03, 04, né? Malandro, se dá errado e o cara morre, velho. Pensa no karma que esses moleques iam carregar pro resto da vida se essa facada. Se o Adélio consegue girar a faca, velho. Assim, supondo que houve de fato essa facada, não é muito louco pensar isso? Vem comigo aqui. Só que também não é muito louco essa teoria que o Joaquim levanta. Você olhando. Cara, eu assisti hoje a CPI da Covid, e o cara que estava sendo inquirido era o dono de uma empresa, de uma das empresas que estava ali mediando compra de vacina a preços suntuosos, preços malucos. Corrupção.
havendo corrupção no governo Bolsonaro. Espanto para 0 pessoas, mas há quem acredite que no governo Bolsonaro não haja corrupção. Só que, assim, as frases com relação à corrupção, só fazendo esse paralelo para vocês, lembra que eles diziam, no nosso governo não haverá corrupção, porque é um governo que não deixa roubar. A CPI começou a tomar corpo, a primeira frase que o Bolsonaro fala é: eu não tenho condição de saber tudo o que acontece nos ministérios. Aí a frase, agora no meio da CPI, já quase chegando no final, de um senador, nosso senador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, começa a dizer o seguinte: veja bem, são um bando de vagabundos e são mesmo, são corruptos, mas o presidente Bolsonaro é um homem honesto e só tem gente honesta no governo no primeiro escalão, no segundo escalão. Esse pessoal que está aí são picaretas que foram enquadrados. Não cola, né? Não cola. A população já sente que é um governo que há corrupção, sim. Não dá para você dizer que não há corrupção nesse governo, tendo em vista o Flávio Bolsonaro. Hoje, o Ministério Público, hoje ou ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu o sigilo bancário do Carlos Bolsonaro e aí está lá escancarado que a ex-esposa do Bolsonaro tem participação direta no esquema de corrupção nos gabinetes, tanto do Flávio Bolsonaro, tanto do Carlos Bolsonaro, tanto do gabinete do então deputado federal Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ou seja, corrupção sempre teve no redor desses caras. Então, para mim, não é surpresa, e isso não vai acontecer, eu sou um cara muito descrente nessa história, mas para mim não vai ser reaberto esse caso. Hoje eu faço coro com o Joaquim, com o Flávio Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro. Reabram o caso Adélio / facada no Bolsonaro. Reabram. Eu acho que é importante reabrir, mas aí reabre com todas essas informações também, né? Porque, ao fim e ao cabo, se em algum momento houve a participação de alguém, que se comprove a participação. O Joaquim foi muito feliz quando ele disse que na reunião de pauta ele coloca que, olha, vou fazer a reportagem, mas se comprovar que o Adélio foi uma armação de alguém da esquerda, precisava ser divulgado. É uma questão de ética. Nosso querido Alexandre Gonçalves é vítima direto de perseguições, e a perseguição, assim, às vezes o Informe Blumenau é chamado de informativo comunista, de vez em quando o pessoal da esquerda fica brava com o Alexandre. Então, assim, a função dessa imprensa não é agradar. Imprensa que agrada não é imprensa. É folhetim, é informativo. Então, eu acho que ele foi muito feliz, o Joaquim, quando ele coloca que a função dele seria colocar a verdade. Ele levantou muitas teorias, ele levantou muitas provas, e que merecem ser, elas merecem ser elucidadas, até para o bem da história. Até para o bem da história. Eu acho muito importante isso. O Volney coloca, tem corrupção tanto de caráter moral quanto financeira. Moral, leia-se corrupção em troca de influência pessoal, interesse nas eleições e etc. Bolsonaro, quando ele assume a presidência da República, diz: não estou preocupado com reeleição. Foi o primeiro presidente, todos os presidentes, trabalharam pelas reeleições a partir de Fernando Henrique. Todos. Bolsonaro foi o cara que começou a reeleição mais cedo. 2 meses de governo, ele já disse: sou candidato em 2022. 2022 ele disse: sou candidato. O Neumar coloca: e a controladoria do governo não funciona. Concordam comigo? E assim, ó, é algo que eu senti, inclusive, ontem no depoimento, ontem não, na terça-feira, do controlador-geral, do ministro da CGU, que foi lá dar entrevista. O bolsonarismo, ele conseguiu corromper até
o próprio servidor público que estava ali quietinho no canto dele. O mais louco nessa história é que, mesmo que Bolsonaro ganhe a eleição em 2022, ele fica até 2026 e o governo acaba. Em nenhum momento da história se constrói algo ad eterno. Não dá certo. Vide Lula, Dilma, deu no que deu. Então, assim, a história também nos mostra que isso vai dar M, vai dar merda no final da história. E aí é bem isso que o professor Neumar e o Volney colocam. Essa corrupção, ela é moral. É uma corrupção moral. Tudo bem que as duas coisas andam de mão dadas, assim. Mas, sinceramente, pessoal, eu não duvidaria que houve, de fato, participação. Eu não duvidaria que, se acontecesse, se explodisse a notícia de que houve participação de algum membro da família Bolsonaro nessa história da facada. Não me surpreenderia. Eu não ficaria surpreso. Mas vocês souberam? Vocês assistiram o discurso do Bolsonaro? O que vocês acharam? Foi bom? Foi bom? Gostou? Sabe o que é pior? Já estou chegando no final. Vocês têm percebido que o Resenha está tendo um outro formato. Um pouco mais curto, mais denso, com mais informação, para que caiba num pocketzinho, tá? Para que a gente possa distribuir de uma melhor forma. Para quem elegeu um governo com um discurso dito liberal, e quando a gente trata de liberalismo, a gente trata de mercado, trata de finança, esse tal mercado que todo mundo fala, é o mercado financeiro, o mesmo a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores hoje, que foi invadida pelo movimento MTST, dizendo: estamos com fome, estamos com fome. Enquanto vocês estão ganhando dinheiro aqui, sem fazer absolutamente nenhuma força, nós estamos com fome. E aí o Volney coloca: discurso mentiroso e lamentável. E é exatamente esse o meu sentimento. Tu pega 2019, 2020, 2021, meu Deus do céu, e assim, ó, o Bolsonaro conseguiu fazer dos Estados Unidos, da tribuna da ONU, o seu cercadinho diário. Sabe o cercadinho que ele faz todo dia de manhã? O cara não trabalha. O cara não trabalha. Abram a agenda é pública. Abram a agenda do Bolsonaro. Abre a agenda do Bolsonaro. O cara não trabalha, velho. O cara não trabalha. E aí ele faz do palanque o maior... Cara, se eu vou para os Estados Unidos, se qualquer líder do país vai para a ONU, cara, é para vender o Brasil. Reuniões bilaterais, discutir negócios, reforçar uma negociação sobre algo que a gente precise. Mas em nenhum momento isso foi feito. Vender. O presidente da República, ele é um vendedor do nosso país. Tem que vender o serviço que a gente presta, tem que vender turismo, tem que vender que aqui é um bom país para se investir. Em nenhum momento isso foi feito. Em nenhum momento. Discurso mentiroso. Ele não combate o racismo. Ele não é a favor dos indígenas. Ele não protege a Amazônia. O Brasil está batendo quase 2 dígitos de inflação. Nós estamos com mais de 14 milhões de pessoas sem emprego. No mapa da fome, hoje nós temos 46, 47 milhões de pessoas passando fome e 119 milhões na linha da pobreza. Está ali, ó, à beira
de passar fome. Nós somos o principal celeiro de alimentos para a humanidade, para o mundo todo? Sim. Mas o país que mais produz alimento tem gente morrendo de fome. Enfim, é muito louco o que está acontecendo no Brasil. É extremamente grave que a gente não consiga, mesmo que muitos enxerguem, principalmente no Lula, principalmente nessa discussão, nessa dicotomia Lula-Bolsonaro, acho que a gente precisa estar mais lúcidos com relação a essa discussão política. Precisamos tê-la e vamos ter, né? O Resenha de Preto está aqui para isso, porque a gente quer discutir racismo, a gente quer discutir questões de preconceito, mas não tem como a gente não discutir o que acontece no Brasil de fato, porque isso tem a ver com o racismo. Discutir segurança pública tem a ver com racismo. Discutir emprego tem a ver com racismo. Discutir uma alternativa para o Brasil que não seja o Bolsonaro também é uma alternativa contra o racismo. Portanto, não ter um presidente mentiroso, sem caráter, corrupto, é discutir racismo. Por isso o Resenha de Preto coloca que a gente discute política, futebol e religião. Porque para ele, quando ele, na tribuna da ONU, ele coloca que ele vai abrir o Brasil para os imigrantes que vêm do Talibã, mas apenas para os cristãos, isso não encaixa. Isso não é cristão. Isso não é ser cristão. Eu conheço muitos cristãos. Português. Nenhum deles compactua com esse tipo de comportamento. Portanto, vamos ter fé, e a fé independe da religião. Vamos continuar lutando no que dá para lutar, vamos continuar falando no que dá para falar, mas o mais importante é a gente perceber que alguns discursos, eles não são feitos para o povo. Porque o que o Bolsonaro fez na ONU não foi representar o Brasil, foi fazer campanha eleitoral antecipada para o cercadinho dele. E isso, meus queridos, nenhum bolsonarista real, tá bom, tem muito bolsonarista que vai achar que foi pica, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas tem muita gente que votou no Bolsonaro que viu que não dá para votar mais nesse cara, né? Ele não é uma alternativa real para 2022. Então, vamos trabalhar, vamos ter mais paciência. Vamos ter mais paciência com o outro. Vamos conversar mais com o outro. Vamos nos dar o direito de ouvir a opinião do outro sem julgá-lo. Desde que esse cara não seja o Bolsonaro. Ou um bolsonarista raiz, como esse pessoal fala. Fora isso, meu querido, eu estou conversando com todo mundo. Eu quero todo mundo do meu lado. Porque o fora Bolsonaro vai para além de PT, vai para além de qualquer coisa. Ô, Robson! Veja bem, Bolsonaro não estudou com o mestre Salti. Ele não sabe fazer um discurso. Isso é piada interna de quem fez FURB, tá? O nosso Salti, querido Salti, professor Salti, ele dá curso de oratória. Mas olha, meu querido Robson, nem o Salti dava jeito no Bolsonaro, tá? Nem o Salti dava jeito, não dava. Não é uma questão de oratória, porque ele também não sabe ler. É uma questão de ele não ter... Cara, eu vou continuar dizendo que vocês erraram feio, erraram rude no voto. Mas ainda bem que erraram no voto, porque significa que a gente vive numa democracia. E essa democracia vai continuar de pé, essa democracia vai continuar sendo defendida pelos bons e pelos muitos, não pelos poucos e bons.
pelos bons e muitos trabalhadores e trabalhadoras, gente de bem real, que quer que a democracia prevaleça, mesmo que essa democracia traga resultados como o Bolsonaro. Faz parte. Portanto, quinta-feira que vem vai ter resenha de preto. Quinta-feira que vem, provavelmente, vocês têm uma grande surpresa. E tem coisa boa vindo por aí. Então, gente, muito obrigado. Até quinta-feira que vem no Resenha de Preto. Tamo junto. E pode falar fora Bolsonaro, produção? Não? Tá, beleza. Tchau.